Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos orar para nós iniciarmos a EBD deste domingo. Graças a Deus, mais um dia, mais um domingo, mais uma oportunidade, é um privilégio para nós podermos nos reunir nesta manhã e prestarmos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo um culto que lhe seja agradável. Vamos orar? Deus Pai Todo-Poderoso, neste momento, eis aqui a Tua igreja reunida. Nós nos reunimos não confiados em nossas próprias boas obras, em nossa própria santidade, em nossos próprios méritos, mas confiados, apegados à obra, à pessoa de Jesus Cristo. Nós nos apegamos a Ele como nosso mediador, como nosso intercessor, como aquele que nos representa junto a Ti, ó Pai. E Te agradecemos por esta graça, por esta representação. Nesta manhã nós Te agradecemos por mais um dia de vida, mais um domingo, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para nos reunirmos como igreja e adorarmos ao Senhor e prestarmos a Ti os nossos serviços. O nosso clamor nesta manhã é que o Senhor nos oriente em todas as coisas, que o Espírito do Senhor flua em nós e através de nós, que Ele nos ilumine, que Ele possa nesta manhã sim abrir nossos olhos espirituais, iluminar nossas mentes, abrir nossos corações para receberem a Tua palavra com fé genuína, que nesta manhã, Deus, mediante a pregação da Tua palavra, ela seja espírito, ela seja vida para nós, que a Tua palavra nos vivifique, que a Tua palavra nos santifique, ó Deus. Olha para dentro de nós, sonda nossos corações, sonda, Deus, nossas mentes, vê se há em nós algum caminho mau, certamente haverá, Deus. Pedimos, corrija-nos dos caminhos errados, livra nossos pés do caminho da falsidade, do caminho do erro, do caminho pecaminoso, do caminho mundano, mas guia-nos, firma os nossos passos em Teus caminhos, que são caminhos de eternidade, são caminhos de justiça, são caminhos de santidade, meu Deus. Nesta manhã nós possamos progredir na fé, nós possamos, ó Deus, avançar, desenvolver um pouco mais a nossa salvação, Deus. E por isso nós contamos com a ajuda, com o poder, com a ação do Teu Santo Espírito em nós. É o que nós pedimos e desde já agradecemos, crendo que o Senhor nos ouve e nos atende, pois oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Olha, eu não sei para vocês, mas para mim tem sido bênção demais. Domingo após domingo, essas exposições bíblicas que nós temos trazido sobre esses assuntos que são tão elementares, que são tão fundamentais para nós cristãos, para nós confirmarmos as nossas doutrinas, as nossas bases bíblicas. E tem sido bênção demais, graças a Deus. Hoje nós vamos aqui dar continuidade, nesses assuntos tão importantes para nós. E hoje nós veremos um assunto importantíssimo, tão importante quanto os anteriores, que é o que é o arrependimento. Hoje nós vamos discutir o que é arrependimento. E aí nós veremos trechos bíblicos, exemplos bíblicos, que vão nos ensinar o que é arrependimento. Arrependimento que eu digo segundo Deus. Arrependimento que leva à genuína conversão. Então, para nós já iniciarmos aqui, por gentileza, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo de número 1.
Marcos, capítulo 1, vamos ler a partir do verso 14. Diz assim: depois de João ter sido preso, esse João aqui é o João Batista. Depois de João Batista ter sido preso, foi Jesus para Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Aqui nós temos o início do ministério do Senhor Jesus. Ele iniciou o seu ministério de ensino, de pregação do Evangelho, ali na região da Galileia. E nós vemos que a pregação dele tinha um conteúdo muito específico. Ele disse: olha, o tempo está cumprido, ou o tempo chegou, o tempo é chegado, e o reino de Deus está próximo. E aí, diante dessa exposição, ele faz uma chamada: arrependei-vos e crede no evangelho. E aí, só nesse verso aqui, nós temos dois elementos fundamentais à conversão, que é o arrependimento e a fé. Nas exposições que nós já trouxemos aqui, eu já falei o que é o evangelho, nós já vimos, já falamos o que é a fé, e hoje nós vamos falar o que é o arrependimento. E na exposição de hoje, eu separei em alguns tópicos que vão nos ajudar a entender essa doutrina tão importante para nós. Nós vamos ver o que é arrependimento, nós veremos os elementos ou as características ou as evidências do arrependimento. Veremos um contraste entre o verdadeiro arrependimento e o falso arrependimento. E veremos também qual a fonte do arrependimento. Como que o arrependimento surge? Nós veremos tudo isso, se Deus assim permitir, hoje. Vamos entrar aqui então no primeiro tópico, o que é arrependimento. Quem acompanhou as exposições sobre o que é conversão, aprendeu que a conversão, ela implica em uma mudança de direção, em uma mudança de sentido. E em relação a isso, no que diz respeito ao aspecto ou ao âmbito espiritual, a conversão, nós vimos que ela é uma obra de Deus. Deus, o Pai, converte pecadores a si por intermédio da obra regeneradora do Espírito Santo, e isso resulta em uma nova criação em Jesus Cristo. Por isso que é uma conversão. Tinha uma vida antiga, com modos antigos, atitudes antigas, essa vida é regenerada, ela passa a ter uma nova expectativa de vida, com novas características que refletem essa transformação interior. Então, quando a gente vê, né, que Jesus surgiu ali naquele contexto judaico, né, e pregando, ensinando o evangelho do reino de Deus, chamando, conclamando o povo ao arrependimento, isso deveria resultar em conversão. O resultado final da pregação de Jesus era a conversão. E aí percebam a estreita relação entre a conversão e o arrependimento. Nós podemos dizer que o arrependimento, ele está contido na conversão, no processo de conversão. Outra coisa que nós também vimos na exposição sobre o que é a conversão é que ela é um processo. Ela teve um início com a regeneração, mas ela não parou por ali. Ali foi um start, ali foi um início. A conversão, ela é operada diariamente mediante a nossa santificação. Dia após dia, somos convertidos ao Senhor. A obra do Espírito Santo na vida desse que foi regenerado, do convertido, ela é constante, ela é diária. E aí, isso é até
nós morrermos ou até que o Senhor Jesus volte. E por que eu estou repetindo isso que eu já falei anteriormente? Para nós entendermos o lugar, para nós entendermos a função do arrependimento nesse processo. Sem o arrependimento, não há conversão. O arrependimento, juntamente com a fé, são as primeiras evidências da verdadeira conversão. Por isso que Jesus, na sua pregação, ele faz a chamada: arrependei-vos, arrependimento, e crede, ou tenham fé no Evangelho. Então, nós precisamos entender que o arrependimento está contido na conversão. E aí, quando a gente vai analisar a palavra arrependimento, no original grego, nós vamos ver que é uma palavra que ela é até muito conhecida, até muito comum por muitos de nós, que é a metanoia. Imagino que muitos aqui já ouviram dessa palavra. E ela traz o sentido de mudança de mente. Mas isso não simplesmente passar de uma direção consciente para outra, mas fazer isso com uma aversão, com um sentimento de repugnância, de repulsa para com a direção anterior. Então, metanoia é um processo mental de mudança de mente que implica em compreender o estado atual de pecaminosidade, e junto com esse entendimento vem também a compreensão de que essa vida é uma vida repulsiva, desagradável aos olhos de Deus. Por isso é necessário uma mudança, uma transformação. Em outras palavras, o arrependimento, o verdadeiro arrependimento, ele não apenas nos mostra e nos faz desejar a nova vida em Cristo, mas também nos faz ter nojo, ojeriza, ódio pela vida antiga sem Cristo. A confissão do pecado e a reparação dos males praticados são frutos do verdadeiro arrependimento. Então percebam, que o arrependimento, o verdadeiro arrependimento, ele é uma evidência da conversão, e o arrependimento em si, ele produz frutos, ele produz obras, características externas que vão evidenciar o genuíno arrependimento. Vamos ler uma passagem que vai nos ajudar a entender. Abram aí, por gentileza, Evangelho de Lucas, capítulo de número 19. Lucas 19, vamos ler aí a partir do verso de número 1. Diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele, Jesus, se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais.
Vejam bem agora a reação de Jesus, verso 9. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Percebam aqui, nessa história de Zaqueu, uma evidência de verdadeiro arrependimento, de uma pessoa que reconheceu a sua vida errada, a sua vida pecaminosa, a sua vida depravada. E diante desse reconhecimento, desse entendimento, ele mudou a sua postura. E aí ele disse: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Se alguma coisa eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E aí a reação de Jesus a essas ações de Zaqueu confirmam que aquele homem recebeu em si o arrependimento, a fé em Jesus Cristo, ele foi ali regenerado, e o próprio Senhor Jesus confirmou isso. Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Então aqui em Zaqueu nós temos um exemplo, uma história de alguém que expressa o genuíno arrependimento. O genuíno arrependimento não é só um sentimento, é uma atitude que evidencia esse sentimento. Vamos agora entrar no outro tópico, que é os elementos do arrependimento. O arrependimento, nós precisamos entendê-lo também, que ele está diretamente relacionado à santificação. Em aula anterior, eu já falei também o que é a santificação, então os irmãos vão conseguir fazer o link entre o que foi dito anteriormente e o que eu vou dizer hoje sobre o arrependimento. Nós podemos definir o arrependimento como a mudança produzida na vida consciente do pecador, pela qual ele abandona o pecado. Então percebam, o arrependimento, ele não é simplesmente um sentimento, ele é uma realidade, ele é um processo intelectual. A pessoa compreende o estado em que ela se encontra e a necessidade de uma mudança, de uma transformação. E aí, a partir dessa consciência, o pecador busca abandonar o pecado. E aí nós vamos ver os elementos do arrependimento. Aí eu trouxe aqui 3 elementos que caracterizam, que estão ali contidos no arrependimento. O primeiro elemento é o intelectual. Como eu disse, há uma mudança de conceito. Há um reconhecimento de que o pecado envolve a culpa pessoal, envolve contaminação, envolve desamparo. Este elemento é designado nas Escrituras como o conhecimento do pecado. Quando o Senhor, por meio do seu Santo Espírito, regenera pecadores, concede a esses pecadores o arrependimento. E o arrependimento traz a cada pecador regenerado, cada pecador arrependido, o conhecimento do pecado. Então nós passamos a reconhecer: olha, eu sou pecador por causa disso, disso, disso e disso. E não apenas isso, eu preciso de um Salvador que me liberte do pecado, que me liberte da culpa do pecado, do poder do pecado. Então, o primeiro elemento contido no arrependimento é o intelectual, né? O pecador que recebe o arrependimento, ele reconhece, ele tem o conhecimento do pecado. O outro elemento é o emocional. Há uma mudança de sentimento que se manifesta em tristeza, vergonha e ódio pelo pecado cometido contra um Deus que é justo e santo. Então, mediante essa obra do Espírito Santo na vida do pecador, ele traz o conhecimento do pecado, mas junto com o conhecimento, ele infunde também essa tristeza, essa vergonha e esse ódio pelo pecado contra um Deus que é justo, contra um Deus que é santo.
Então, inclusive nós temos exemplos bíblicos que nos mostram isso, né? A verdadeira tristeza. O pecado, ele precisa resultar em conhecimento intelectual, mas também em um sentimento de tristeza, de vergonha e de ódio pelo pecado cometido contra um Deus que é justo e que é santo. Por exemplo, lá em Ezequiel, abram lá, Ezequiel 36, 31. Deixa eu abrir aqui também. Vamos ler o que está escrito lá. Ezequiel 36, 31. E aí, aqui nesse capítulo 36, é o Senhor falando, por meio do profeta Ezequiel, de uma maneira geral sobre a obra regeneradora que ele realizaria ali na vida do pecador. E aí, desde o 26, ele vem falando que tiraria, desde o 25, né? Aspergirei água pura, ficareis purificados das vossas imundícies, dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei o coração de pedra, darei coração de carne. E aí, no verso 31, junto com todo esse processo, ele diz: então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Maus caminhos aqui é uma figura de linguagem para pecados que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Então percebam, irmãos, que junto com a obra regeneradora, neste processo, né, o Senhor traz o conhecimento do pecado, mas Ele também traz o sentimento de tristeza, de nojo, de ódio contra o pecado cometido, contra a antiga vida depravada. E o terceiro elemento que nós podemos ver no arrependimento, nós já vimos o intelectual, o emocional, e agora é o volitivo, aquele que está ligado às vontades. Há uma mudança na vontade que consiste no propósito de abandono do pecado e de busca pelo perdão e purificação. É aquilo que eu disse aos irmãos, a ideia da mudança de mente. Vem a ideia do conhecimento do pecado, vem o sentimento de tristeza, de vergonha, de ódio contra o pecado, e a partir disso vem a determinação para mudar de vida, para abandonar o pecado, buscando o perdão, buscando purificação, buscando a santificação. Então é muito importante nós entendermos todos esses processos para nós conseguirmos identificar em nós mesmos o verdadeiro arrependimento. Ou não. É muito importante nós percebermos isso. E aí vamos ler um exemplo, né, que é muito claro, é um exemplo clássico de um pecador arrependido, que se encontra lá no Salmo de número 51. Abram lá, por gentileza, Salmo 51. O Salmo 51 é um salmo de Davi, e aí é um salmo que ele escreveu como resultado do seu pecado com Batseba. Vocês já conhecem a história, e aí o fruto desse momento ali, né, de quebrantamento que o Senhor Deus trouxe a ele, resultou neste salmo, onde Davi escreveu: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. É muito interessante, né, que aqui Davi, ele roga ao Senhor a benignidade,
Ele roga que o Senhor se compadeça dele, mas não por ele mesmo, não porque ele podia dizer, olha, Deus, compadece de mim porque eu sou o rei. Compadece de mim porque o Senhor me ungiu para poder liderar o povo de Israel. Mas não, é segundo a tua benignidade. Segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Percebam aqui o pecado, né, como um elemento de sujeira, não física, mas da alma. A alma dele se encontrava imunda, se encontrava impura. Por isso ele pede, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões. Olha a ideia do conhecimento do pecado, né? O pecador que se arrepende, ele sabe quais são os seus pecados. Ele não simplesmente fala, Deus, me perdoa de todos os meus pecados. Não, ele tem consciência daquilo que é pecado aos olhos de Deus. E Davi reconheceu isso. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Aqui, ó, os ossos que esmagaste também é uma figura de linguagem para a tristeza, para o quebrantamento, para a vergonha, para o peso que o pecado de Davi trouxe sobre ele. Aquela ideia da pessoa que está sendo esmagada, sufocada. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu tos daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Aqui o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, também são referências ao verdadeiro arrependimento. Aquele que teve o conhecimento do pecado, que está triste, que sente vergonha de si mesmo, que sente ódio da situação do pecado em si, contra o Senhor Deus, que é justo, que é santo. Nós veremos agora o contraste entre o verdadeiro arrependimento e o falso arrependimento. É muito comum dizermos, né? O cristão, o convertido, ele tem que expressar o verdadeiro arrependimento. Se há verdadeiro arrependimento, há falso arrependimento. É muito fácil mascarar uma vida de cristão por meio de roupas, atitudes, palavras, mas e o interior? E muitas vezes o interior, ele precisa refletir no exterior. É necessário que haja essa continuidade entre uma transformação que ocorreu dentro, que ela seja real do lado de fora também.
O verdadeiro arrependimento, ele consiste em uma tristeza segundo Deus, que resulta em uma nova disposição para viver uma vida de devoção a Deus por meio da santificação. Então, o arrependido, o verdadeiro arrependido, ele vai ter consciência do seu pecado, ele vai sentir tristeza pelo seu pecado, porque pecou contra o Senhor Deus, vai sentir vergonha, vai sentir ódio do pecado e vai buscar viver uma vida de devoção a Deus em santificação. Como exemplo de verdadeiro arrependimento, nós podemos ver o caso de Pedro e dos demais apóstolos pregando ao povo. Por exemplo, lá em Atos 2, já abram por gentileza, é a famosa história ali do dia de Pentecostes, quando o Espírito do Senhor caiu sobre os apóstolos, revestindo eles de poder, de autoridade, para pregarem o Evangelho em nome do Senhor. E aí teve ali aquele burburinho, aquela confusão, né? Pessoas que eram de outras nações ouviram eles falando em outras línguas, louvando, exaltando a Deus em línguas de diversas nações. E aí o apóstolo Pedro vai se levantar ali como porta-voz dos apóstolos, explicando para eles o porquê de tudo isso. E aí vamos ler Atos capítulo 2, vamos ver aqui a partir, deixa eu ver, do verso 37. E aí o apóstolo Pedro ele vai explicar, olha, tudo isso que vocês viram acontecer aqui é o cumprimento de uma promessa que o Senhor deu por meio do profeta Joel, onde ele derramaria o seu espírito sobre toda a carne. Ele trouxe ali, ele contextualizou aquela situação com as Escrituras. E aí, diante disso, a resposta do povo à pregação de Pedro foi, Atos 2, a partir do 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, vejam a resposta de Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, Deus deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, esse exemplo aqui para nós, ele nos mostra muito bem a ideia de um verdadeiro arrependimento. Esse verdadeiro arrependimento dessas quase 3.000 pessoas produziu nelas atitudes que comprovam esse genuíno arrependimento. Quais são elas? Perseverança na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essas são algumas, né, que são nos ditas aqui, das evidências, das características que o verdadeiro arrependido, que o verdadeiro convertido mostra em vida. Agora vamos abrir lá em Mateus 13, e aí, nesse trecho que nós vamos ler, nós vamos ver acerca do falso arrependimento. O falso arrependimento, ele é meramente medo do juízo divino,
medo do inferno, digamos assim, sem ódio ao pecado, sem desejo genuíno por santificação, sem mudança, sem transformação verdadeira. E aí, nós podemos ilustrar o falso arrependimento por um dos exemplos utilizados por Jesus na parábola do semeador. Abram lá, por gentileza, Mateus 13, vamos ler a partir do verso 18. Mateus 13, 18, diz, e aí o Senhor Jesus aqui, ele contou a parábola, e nesse trecho ele já está explicando a parábola aos discípulos. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, 60 e 30 por um. Então o Senhor Jesus contou uma parábola de um semeador que saiu semeando em 4 tipos de solo. À beira do caminho, solo rochoso, solo com espinhos e a terra boa, ou terra agradável. E percebam, né, que dos 4 solos, 3 não produzem frutos, não criam raízes, não trazem consistência. E aí nós podemos ver isso como o falso arrependimento, que é algo muito comum, né? Por exemplo, do solo rochoso. Ele ouviu a palavra, recebeu com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Quando vem a angústia, vem a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza e sai fora. Ou o que foi semeado entre os espinhos, é o que ouve a palavra. É muito comum, né? Nós vermos pessoas que chegam na igreja empolgadas. Jesus me ama, eu amo Jesus, quero ganhar o mundo, quero fazer isso, tal. Mas aí, quando a pessoa começa a viver a vida real de um cristão, com lutas, com dificuldades, ela vai aos poucos ali, né, diminuindo o ritmo, vai desanimando, ela vai ali fraquejando. Infelizmente é uma realidade, né, de empolgação, de animação, mas que não é consistente, que não traz em si frutos reais, frutos verdadeiros, que demonstram o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento, ele é simbolizado pela semente que caiu em terra boa. Frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Em relação a estes que dizem estar arrependidos, mas não demonstram isso por meio de frutos que glorifiquem a Deus, o apóstolo João escreveu sobre eles lá na sua primeira epístola, no capítulo 2, no verso 19, dizendo: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Irmãos, é muito simples. Qualquer um pode se tornar membro de uma igreja cristã evangélica. Mas isso não significa que a pessoa verdadeiramente se arrependeu,
que a pessoa verdadeiramente se converteu ao Senhor. Por isso que é importante que sejam observadas características, evidências, frutos na vida desse convertido, desse arrependido, para saber se ele realmente está ali perseverando. Como nós vimos no exemplo de Atos 2. Aqueles que se converteram, diz o texto que eles perseveravam unânimes na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Então nós podemos trazer esses mesmos exemplos, essas mesmas evidências para nós. Temos perseverado na doutrina do Senhor Jesus, temos perseverado na comunhão com o Senhor Jesus e uns com os outros. Temos perseverado no partir do pão, considerando, a ceia do Senhor, que eu já falei também, como algo importante à nossa fé, à nossa firmeza na fé. Então é importante nós pensarmos acerca disso. E agora eu vou falar sobre qual a fonte do arrependimento. E aí, Deus é a fonte do arrependimento. Dele procede o arrependimento. É Deus quem concede o arrependimento ao pecador. Na aula sobre o que é conversão, nós vimos que do início ao fim, Deus, ele é o autor da salvação. Se a salvação é uma obra de Deus, e só é possível ter salvação se tiver genuíno arrependimento. Então, o arrependimento para ser salvo também vem de Deus, É uma conta aí matemática, digamos assim, muito simples. Lá em Atos 10, nós temos o relato de Pedro sendo levantado pelo Senhor para ir pregar a um homem gentio chamado Cornélio. Pedro vai, prega para Cornélio, seus parentes e amigos. E aí, durante esse momento de pregação ali, pregação do Evangelho, o Espírito Santo, ele desce, ele cai sobre todos os que estão reunidos ali. Isso evidenciando a obra da salvação. Ok, Pedro foi lá, pregou, pessoas se arrependeram, pessoas se converteram, glória a Deus. Quando Pedro retorna para Jerusalém, os que eram da circuncisão questionaram ele como ele teve coragem de entrar na casa de um gentio. E aí os irmãos sabem, havia ali uma dificuldade, uma animosidade entre gentios e judeus. E aí Pedro vai responder a esses da circuncisão, contando tudo o que aconteceu. Vamos abrir lá em Atos 11, vamos ler a partir do verso 15, para nós entendermos o relato de Pedro e percebermos como o arrependimento foi ali um elemento essencial, comprovando a genuína conversão daquelas pessoas. Atos 11, a partir do 15. E aí Pedro vai dizer, eu cheguei, eles me receberam, estavam reunidos, tal. Aí no verso 15 ele diz: quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então percebam, o que aconteceu com Cornélio, os parentes e amigos dele, foi o mesmo evento que aconteceu com os apóstolos lá no capítulo 2, do dia de Pentecostes. Pedro segue: então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pedro diz: pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, o do Espírito Santo, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios, vejam esse final,
foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então percebam aqui, né? Pedro e os demais que eram da circuncisão, os judeus cristãos, eles perceberam que o verdadeiro arrependimento foi concedido a Cornélio, aos parentes e amigos dele, naquela ocasião, quando Pedro pregou e o Espírito Santo veio sobre eles. Né? Então está muito claro, a verdadeira conversão, a verdadeira salvação só ocorre quando Deus concede o arrependimento para a vida. O apóstolo Paulo, ao instruir Timóteo, também falou algo neste sentido. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24, vamos ler o que diz. 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então percebam, né? O arrependimento é Deus quem concede ao pecador. Para concluir, o arrependimento é uma graça do Espírito de Deus pela qual o pecador é internamente humilhado e externamente, visivelmente reformado. Ou seja, o verdadeiro arrependimento é evidenciado em frutos, em obras. O arrependimento foi o tema do primeiro sermão de Jesus, conforme nós vimos no início, lá em Marcos 1, quando o Senhor surgiu na região da Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, chamando todos ao arrependimento. E o arrependimento, ele foi também a mensagem final de Jesus aos discípulos. Lá em Lucas 24, a partir do 45, diz assim: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar entre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então percebam que o verdadeiro arrependimento pelo pecado, ele está presente quando os atos de pecado cessam por causa da transformação interior operada pelo Espírito Santo. Da mesma maneira como um ambiente escuro é transformado quando se liga uma luz. Nós podemos fazer aí essa mesma analogia. E aí, irmãos, entendamos, a chamada ao arrependimento, ela é a tônica de toda a Escritura. Não há verdadeiro evangelho sem falar da necessidade de arrependimento. Não há verdadeira conversão sem contrição em arrependimento. Não há verdadeira santificação sem os frutos que decorrem do arrependimento. Então percebam a grande importância, a grande necessidade do arrependimento em nós, no início da nossa conversão, mas também ao longo de toda a nossa jornada cristã. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre o arrependimento? Alguém quer se arrepender? O Felipe quer se arrepender. Eu gostaria que você, nesses poucos minutos que nós temos, você falasse, reforçasse, melhor dizendo, aquele ponto
onde você disse que o arrependimento é algo contínuo. Eu gosto de estudar o texto bíblico em sua língua original, e quando Jesus, você falou muito bem que o conteúdo, ou o assunto, ou o tema do primeiro sermão de Jesus foi arrependei-vos. E o arrependei-vos ali é presente ativo. Ou seja, eu percebo que a igreja atual, ela pensa o seguinte: há 10 anos eu entrei numa igreja, ouvi a palavra e eu me arrependi dos meus pecados. E eu parei por ali. O que é um real engano, uma vez que arrependimento se arrependa agora, continue se arrependendo pelo resto da sua vida. Queria que você reforçasse esse ponto. Isso é uma realidade porque mesmo o regenerado, ele ainda vai pecar. E se nós pecamos, é necessário que nós nos arrependamos dos pecados cometidos. A realidade do pecado ainda faz parte do nosso corpo carnal, dos nossos membros. Então, a lei do pecado ainda atua em nós, embora não sejamos mais dominados por ele. Mas a pecaminosidade ainda existe em nossa carne. Então, existe aquela luta, e eu falei sobre ela na exposição do que é a santificação, entre o velho homem, com a sua velha natureza caída, depravada, e o novo homem. E aquele que verdadeiramente se converte, que verdadeiramente se arrepende, dia após dia, ele faz morrer o velho homem com as suas obras carnais que desagradam a Deus, e ele faz morrer, faz viver dia após dia o novo homem que foi ressuscitado, recriado em Jesus Cristo para boas obras. Então, novamente, o pecado ainda é uma realidade nossa. Nós vamos pecar. É claro que o pecado ele deve ser cada dia menos uma realidade. Mas a ideia da impecabilidade, ou seja, nunca mais pecaremos, isso não existe. A Bíblia não nos ensina. Se nós ainda estamos passíveis ou sujeitos a pecar, logo diante de um pecado é necessário que nós nos arrependamos. Por isso a necessidade contínua de se arrepender e de reconhecer, acima de tudo, que necessita de um Salvador, que necessita do Senhor Jesus Cristo para realizar ali a expiação dos pecados. Respondi? Mais alguém? O arrependimento, Bernard, ele é algo que o homem tem que fazer, Deus tem que fazer o homem se arrepender, ou é algo em conjunto? Nós vimos aqui no final, que Deus concede o arrependimento, A concessão do arrependimento implica na consciência que o homem, o homem que eu digo o ser humano, que o ser humano recebe, pequei, sou pecador. Junto com o sentimento de tristeza, de vergonha, de ódio pelo pecado. E com a disposição de ir a Deus, reconhecendo o seu pecado, confessando e confiando em Cristo para a remissão deles. Então é um processo de Deus no ser humano. Somos nós que pecamos, então somos nós que nos arrependemos. Mas a consciência do arrependimento, quem nos dá é Deus, mediante seu Santo Espírito. Parte de Deus, Deus faz a obra, e o que requer do homem é se achegar diante de Deus. É o resultado da obra, exatamente. Sim. Mais alguém? Então vamos orar para finalizar. Pai eterno, muito obrigado
por esta exposição desta manhã. E a minha oração é que o Espírito do Senhor aplique essas verdades às nossas almas, de maneira que nós sejamos despertados e possamos nos examinar e possamos nos autoavaliar a partir das tuas Escrituras e então compreender sobre o pecado, sobre o arrependimento, sobre a conversão, Deus. Somente o Espírito do Senhor, mediante a iluminação, pode nos dar este conhecimento. Somente Ele pode realizar esta obra em nossas vidas. Que dia após dia nós possamos nos arrepender dos pecados cometidos. Infunde em nós tristeza pelo pecado, vergonha pelo pecado, ódio pelo pecado, Deus. E leva-nos por Teu Santo Espírito, dia após dia, a buscar uma nova vida em Cristo Jesus, uma vida de santificação, de boas obras, de bons frutos que glorifiquem o Teu nome, ó Deus. Somente mediante a Tua obra, mediante o Espírito do Senhor, do conhecimento da Tua palavra, é que isto será possível, ó Pai. Que cada um aqui, que ainda porventura não experimentou, experimente essa humilhação, esse quebrantamento, essa contrição genuína, que somente o Espírito do Senhor pode realizar dentro de nós, ó Pai. Conceda-nos, dia após dia, o arrependimento dos pecados. Pedimos a Tua bênção agora no restante das nossas atividades, que o Espírito do Senhor nos guie em todas as coisas, para que este culto seja agradável a Ti, Deus. Nós reconhecemos a nossa carência, a nossa necessidade do Espírito do Senhor em nós, fluindo em nós e através de nós. Pedimos, fica conosco. Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém.